Alô galera goiana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste vídeo eu vou usar essa reclamação do Goiás em relação à arbitragem do jogo contra o Corinthians como um gatilho para explorar este tema, porém com um viés um pouco mais profundo do que essa da reclamação por um jogo. Tá bem? Então logo depois da vinheta de abertura eu trago mais exemplos e aprofundo mais neste tema sugerido aqui. Um grande abraço, não saia daí. Olha eu aqui no Futebol 62, e que alegria contar com a sua audiência aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já deixa o seu like, vamos dizer seu like de confiança, né? Antes do vídeo, já deixa o like. Curta nossas publicações, comente se você quiser, compartilhe se você gostar. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Quem está conosco aqui no Futebol 62 e a WR Softwares, sistema para nota fiscal eletrônica, oficinas mecânicas, funilarias, supermercados, bares, restaurantes. Se você precisa de gerir o seu negócio, fale com a WR Softwares, que ela tem a solução informatizada que você precisa. 994766373 é o WhatsApp ou o telefone da WR Softwares, que é parceira do Futebol 62. Bom, o Goiás reclamou bastante da arbitragem no jogo contra o Corinthians. Para mim o Goiás tem razão nas reclamações, acho bastante pertinente as reclamações. O Atlético já reclamou também da arbitragem neste Campeonato Brasileiro. Um dos jogos-chave foi aquele contra o Flamengo. O Vila Nova recentemente reclamou da arbitragem em 2 jogos. Para mim o Atlético também tinha razão na reclamação contra o Flamengo. Nos jogos contra o Fluminense, para mim o Vila foi prejudicado na ida e na volta. Então, essas reclamações, quase sempre, quando a reclamação é muito calorosa, vamos dizer, quase sempre ela tem razão. Não é uma reclamação falsa. A questão é que ao longo da história, a gente acompanha, e você que acompanha o futebol há muito tempo, e nem precisa ser tanto tempo assim, você que acompanha as rodadas, acompanha os programas, as declarações pós-jogo, é muito nítida que essa reclamação ela é sempre parcial. Por que parcial? Se reclama o que se sente prejudicado. Se na rodada seguinte ele for beneficiado, ele não se manifesta. Então, a reclamação é sempre uma via de mão única. Ela é praticada só por um dos lados. Você não viu, pelo menos eu não vi, talvez você tenha visto. Se tiver visto, por favor, me diga onde foi, me mostre. Gostaria de ter essa satisfação também. Você não viu um dirigente vir, por exemplo, a público reclamar que o time dele foi beneficiado. Às vezes nem reclamar, mas citar. Olha, hoje nós fomos muito ajudados pela arbitragem. A gente não merecia ganhar o jogo, mas o árbitro arrumou um pênalti para nós. Ou o árbitro deu um gol ilegal a nosso favor e ganhamos o jogo, graças à arbitragem. E eu nunca ouvi uma declaração dessa forma. Mas contrária a essa, eu já ouvi, eu diria, centenas, né, nessa andança. Então isso, ele vai calejando também quem está no departamento da arbitragem. Quem está lá também está acostumado com isso. Em futebol eu não fiz profissionalmente, mas amadoristicamente eu fiz de tudo. Quando eu era menino, eu tinha 11 anos, eu tinha um time. Com 11 anos eu era o dono do meu time. Tinha um time, escalava quem jogava, quem saía, quem entrava. E quase todos os garotos mais velhos que eu. Nosso time era na média de 14 anos. Eu já escalava quem ia ser zagueiro, lateral. E por gostar muito deste esporte, eu organizava campeonato. Teve campeonato que eu organizei em que eu era jogador, dono do time, jogador técnico do time, dono do time e árbitro dos jogos em que meu time não jogava.
Podem acreditar, eu apitava praticamente todos os jogos em que meu time não jogava, porque não tinha árbitro. Só o jogo que o meu time estava que outra pessoa apitava. Mas eu não fazia isso para querer controlar, né, vamos dizer, para favorecer. Então é que eu nunca ganhei um campeonato desse sem que eu organizei. Mas eu fazia para não deixar ficar sem. Né? E eu me acostumei demais a essas situações, sabe? De lidar com interesses, de lidar com reclamações. Tudo isso era muito. Ainda mais comigo participando, né? Então, eu calejei, por isso que eu falo que o pessoal caleja. Então, essas reclamações, como você tem, são reclamações parciais. Não digo que não tem razão na reclamação. Eu digo apenas que se reclama e se cita a arbitragem apenas quando se sente prejudicado. No máximo, cita-se para elogiar uma arbitragem que fez uma boa atuação. Mas não cita-se a arbitragem quando ela favorece a equipe. Inclusive, em alguns casos assim, fala, não, prejudicou os dois lados. Né? Tenta se jogar para os dois lados. Então, esse é um ponto, ele, como que eu vou dizer? Ele, ele é um ponto que é tipo o jogador que simula falta, sabe? Ele simula, chega uma hora que o árbitro não dá mais falta. Por quê? Porque é aquela fala, né? Aquela ação dele, ela já é sempre parcial. Mas vamos aqui ao fato, né? O que é que os times goianos podem fazer? Primeiro, eu não gosto dessas ações espetaculosas, sabe? Vai lá, faz uma publicação no, nas redes sociais, né? O Goiás e o Atlético tem muito disso, né? Os dois, especialmente esses dois. Fazem essas ações, citam, mostram o lance, reclamam. Mas o que é que se faz de maneira prática? Porque isso aí é um choro. Isso aí é um choro. Não só praticado por Goiás e Atlético, não, tá? Eu citei Goiás e Atlético porque recentemente eu vi eles fazendo isso, mas já vi por outros clubes, das dezenas de clubes que eu sigo no país nessas redes sociais. Mas em termos práticos, hoje eu falei com duas pessoas. Falei com o presidente da Federação Goiana de Futebol, André Pita, e falei com o presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro. Paulo Rogério me citou que vai pedir as mensagens do VAR, o áudio, e que vai até a comissão de arbitragem fazer uma reclamação formal. Isso Paulo Rogério me citou. O André Pita disse que entraria em contato com a comissão de arbitragem, mas que não pediria a punição dos árbitros. Pediria uma maior atenção. Até porque, segundo ele não é essa questão assim, ele não acredita que essa questão de punir, né, vá resolver o problema. Né? Então, eu acho que os clubes precisam criar um mecanismo de estar sempre em contato com essas comissões, seja estadual, seja nacional, para mostrar que estão sempre atentos, porque eles precisam estar sempre atentos. Sabe? Pega uma sequência de arbitragens de um determinado árbitro, confere como é que ele vem apitando, reclame antes, fala, olha, senhora comissão, este árbitro foi mal nesse jogo, nesse, hoje você colocou ele de novo. O árbitro do VAR errou este lance, hoje você está com ele aqui de novo. Por exemplo, os dois árbitros envolvidos nesse jogo do Goiás, o de campo e o do VAR, os dois vão trabalhar agora na Copa do Brasil. O Braulio apita Atlético Paranaense e Bahia, e o Wagner Reuê estará no VAR de São Paulo e Palmeiras. Então, você precisa ter essa relação mais profissional, sabe? Até para que você seja levado a sério. Porque quando você vai na rede social, faz lá uma ironia, alguma coisa assim, aquilo popularmente soa bem. Você está revoltado, inflama a torcida, mas em termos práticos não resolve nada. Não resolve nada.
fica-se apenas como um choro. Então eu acho que você precisa ter essa relação mais profissional com a comissão de arbitragem, inclusive envolvendo o presidente da Federação Goiana de Futebol. Acho que em alguns momentos é bom você mostrar força também. Você precisa mostrar força. Senão começa a achar que é cerca de muro baixo, né? Por exemplo, a Federação Cearense mostrou força. Ela foi lá, fincou o pé e o árbitro, aquele árbitro que não deu pênalti para o Pikachu no jogo contra o Goiás, ele ficou afastado de uma rodada. Então, às vezes, você precisa também mostrar força. Por quê? Porque o árbitro, ele é um ser humano. E ele também é sujeito a pressões. Não estou falando que ele recebe dinheiro para errar para esse, para aquele, que ele se vende, não. Mas o ser humano, ele tende, quando ele é conflitado por uma situação, a escolher o caminho que ele pensa ser o melhor. Você está fugindo, por exemplo, de um risco, de um perigo, seja o que for, um animal correndo atrás de você, uma tentativa de assalto, sei lá. Você chega numa encruzilhada, você escolhe um lado. Você não tem certeza que aquele lado é o melhor, que lá é melhor, que aqui é melhor. Vamos supor que é num lugar onde você não conheça. Mas você faz uma escolha optando por aquilo que você imagina que vai te causar menos sofrimento nessa dúvida, vamos dizer assim. O árbitro também faz isso, tenho certeza. Errar no país, ele não dá a mesma coisa. Você errar contra o São Raimundo de Manaus ou errar contra um dos grandes aí do G12 tem pesos muito distintos. E o ser humano faz essa escolha. Ele pode não fazer de maneira prévia, mas ele pode fazer na dúvida. O jogador caiu na área. Ele pode ter dúvida? Pode. Quem já apitou sabe que tem lance que você fica em dúvida. E aí? Dou o pênalti ou não dou o pênalti? Naquela fração de segundo, às vezes, fala assim, olha, se eu errar contra esse, as consequências são X. Se eu errar contra esse, as consequências são 5x. Ele escolhe o X. Por instinto, ele escolhe o X. Então, você precisa sempre provar que você tem força para ser o 5x. Porque se você for o X, a bolinha vai girar, girar e cair na sua caçapa. Então essa aí é a relação que eu gostaria de ver os times goianos tendo em relação a essa comissão de arbitragem. Uma relação altamente profissional, mas uma relação onde você demonstra que você está atento a tudo. E não que é apenas um chorão pós-derrota. Fique à vontade, torcedor, para deixar aí a sua manifestação, fazer o seu comentário. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima.